Olá, meus irmãos, nós vamos agora para a nossa sexta aula e nós vamos falar um pouquinho, começar falando, na verdade, sobre esses níveis de expressão, né? Como funciona esses níveis de expressão, tá? É, Número um, nós vamos falar sobre uma expressão pessoal, quando se trata da questão do louvor, tá? A Bíblia vai dizer o seguinte, em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos fechar a porta do quarto e ficarmos a sós, em secreto com Deus. Tem um nível de adoração, querido, que é em secreto, né? Algumas práticas pertencem só a essa questão da intimidade. É você e Deus, né? É você e Deus. E a gente brinca que, como a gente muitas vezes é ruim de cantar, é até melhor mesmo, né? A gente não se atreve a cantar para os outros ouvir. Mas a verdade é que tem gente que quando diz que canta, nem o diabo aguenta ficar no local, porque a questão é terrível mesmo. Mas, querido, é importante a gente compreender que existe esse nível pessoal, tá? O número dois, nós falamos de grupos pequenos. Há uma dimensão, querido, onde existe a participação de cada um. Onde todos que estão ali, nesse grupo pequeno, às vezes culto, célula, né, em casa, muitas vezes, existe a participação de cada um. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, é assim, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, está falando de hinos, cânticos, tem doutrina, revelação, língua, interpretação, faça-se tudo para edificação. Eu acredito, querido, que isso é feito em grupos pequenos, tá? Por quê, irmão? Você não vai fazer isso, querido, num culto, né? Até porque esse culto não vai acabar tão cedo. Se todo mundo, querido, quando a gente juntar, todo mundo quiser cantar, todo mundo tiver uma doutrina, todo mundo tiver uma revelação, todo mundo falar em língua com interpretação, né? Como que a gente vai conseguir terminar um culto desse? Eu acredito que isso cabe muito bem em grupos pequenos. Né? É a forma correta de você conseguir adorar, de você conseguir trazer uma palavra. Isso cabe muito bem em grupos pequenos. O outro, querido, é níveis de expressão, quando a gente trata essas coisas. O terceiro é nas celebrações, quando a gente se reúne. Salmo, capítulo 35, versículo 18, fala sobre esse grande nível. Fala assim, ó, louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo celebrarei. Então, querido, há um nível diferente aqui de expressão de louvor, né? E de adoração. Ele está falando num nível onde tem muita gente. Outro nível de expressão é através do corpo. É importante a gente compreender, querido, que o nosso corpo precisa fazer parte da questão da adoração a Deus. Irmãos, e antes de entrar na questão da celebração das palmas, antes de entrar na questão da dança, em todas essas coisas, eu quero falar um pouquinho sobre a santidade no corpo. Tá? Isso é um culto também. Né? Viver em santificação é um culto. E isso a gente aprende. Tá? A gente aprende que Deus espera não só o louvor que sai da nossa boca, mas Ele espera que isso seja feito através da nossa vida, né? Então, assim, a atitude da nossa vida também é um culto. 1 Coríntios 6,12 diz assim, ó, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é me permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Eu acho interessante, querido, pois ele já começa falando de algo muito interessante. Né? Ele diz o seguinte, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, querido, o que te domina vai te trazer prejuízo. Né? Isso é fato. Os alimentos, ele diz, foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá a ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É muito interessante, porque Paulo está falando de elementos aqui que são casados. Gente, para que serve o estômago? Ele diz para o alimento. E para que serve o alimento? Ele diz para o estômago. Deus deixou claro, um foi feito para o outro, e o outro foi feito para um. Então ele está deixando bem claro, o seu corpo não foi feito para a imoralidade, foi feito para o Senhor. Né? Então é claro, Deus fez o corpo para poder trazer honra, né, a ele. Vamos continuar. Ele diz o seguinte, por seu poder, Deus ressuscitou, o Senhor também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele.
fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem comete, peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E lhe foi dado a Deus que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus. Eu acho interessante essa palavra. Com o corpo de vocês. Ele diz, o corpo não é mais de vocês mesmos. O corpo é para Deus. Vocês foram comprados. Gente, ele está falando de redenção. Você foi comprado. Eu fui comprado. O nosso corpo não é mais nosso. O nosso corpo é de Deus. Ele foi criado para Deus. Tá? E ele diz que nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Isso não está falando necessariamente de dança, né? Isso não está falando necessariamente de você aplaudir, mas é um culto de santidade, gente. É um culto de santidade. O corpo não é feito para que possa servir ao mundo ou às coisas da terra, né? Servir ao pecado. O corpo, ele foi feito para cultuar o Senhor. A mão, querido, que eu uso para levantar Deus, eu não posso usar para colocar em lugares errados. Os olhos que eu levanto para Deus, querido, eu não posso colocar em pornografia ou em coisas erradas. A boca que eu dirijo para glorificar, cantar e adorar a Deus, eu não posso mentir, fofocar, xingar os outros de maneira nenhuma. Então, querido, o meu corpo, ele foi feito para adorar a Deus. O meu corpo foi feito para glorificar a Deus. E quem rejeita glorificar a Deus através do corpo, ele vai atrair para si julgamento. Atos, capítulo 12, versículo 20, fala sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. E estava irritado com Tiro e Sidom, mas esse vindo em comum acordo ter com ele, e obtendo amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pedia paz, porquanto seus pais abastecia os pais do rei. E num dia designado, vestido Herodes de vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus não é de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu a glória a Deus, e foi comido de bicho e expirou. Então Herodes está aqui, de alguma forma, trazendo um discurso, alguma coisa, e o povo está olhando para ele, dizendo, não é ele que está falando, não, é Deus. Irmão, na mesma hora, a Bíblia, no mesmo instante, a Bíblia diz que o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Gente, Herodes se recusou da glória a Deus. E a Bíblia diz que ele foi ferido na sua carne. Ele morreu comido de bicho. Quando você se recusa da glória a Deus no seu corpo, você vai ser julgado no seu corpo. Pastor, todo mundo vai ser comido de bicho por não dar glória a Deus? Não. A Bíblia também fala de outra forma, de Deus julgar. A Bíblia também deixa claro. Por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 21, fala sobre isso. A Bíblia diz assim, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificavam como Deus, nem lhe deram graças, nem lhe deram glória. Gente que se recusou da glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Antes se discursou, se desvaneceram o seu coração, insensato se obscureceu, dizendo sábio, tornaram-se loucos, e mudando a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Ele está falando de um povo que se negou a glorificar Deus e começaram a fazer ídolos, começaram a viver debaixo de idolatria. Olha o que a Bíblia diz, por isso também Deus os entregou às suas concupiscências do coração, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. A Bíblia está dizendo que Deus, o próprio Deus, os entregou à imundícia. E a razão que Deus fez isso foi o quê? Para desonrarem o seu próprio corpo. Existe um juízo, gente, que se manifesta no corpo de quem se recusa da glória a Deus. O corpo deveria ser usado como santuário de Deus, o lugar onde nós adoramos a Ele. E Deus está dizendo, já que esse santuário não serve para culto, também não serve para coisa nenhuma, não serve para mais nada. E o próprio Deus entrega as suas próprias paixões. Existe um juízo de Deus se manifestando no corpo. Porque o princípio, né, nos mostra algo. Se Deus está deixando bem claro, não serve para mim, então não serve para mais nada. Então, querido, o que a gente entende, gente? Existe um princípio na questão da adoração, tá? Se a pessoa não quer adorar, naturalmente vai manifestar coisas no corpo dela. Isso é fato.
Por um outro lado, a pessoa que adora, existe um processo de santificação que é colocado na questão da adoração. Então, quem recusa adorar, gente, vai ser julgado na sua carne, vai ser massacrado na sua carne. Isso envolve o quê? O controle do pecado sobre ela, da carnalidade. Ela vai ser julgada. Existe um processo inverso que é trabalhado. Quem entra no lugar de adoração, ele sai do controle da carne. Então, querido, ele se torna alguém que a própria santificação começa a trabalhar nele de uma forma diferente. A adoração, querido, faz diferente. Agora, quem se recusa a adorar, ele vai ser julgado na sua própria carne. Então é importante a gente compreender isso, tá? Para que a gente possa entender o quê? Gente, nós precisamos, na verdade, entender. Precisamos ter obediência na nossa vida. Eu digo que mais importante, né? As canções são importantes, né? Mas mais importante do que a canção, gente, é a obediência debaixo do propósito de Deus. Mateus 17, 7, Mateus 15, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz algo interessante. Ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca, com seus lábios. Honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. O culto, querido, onde só existe palavras, é chamado de um culto vão. É um culto inútil, né? Então ele precisa da obediência em si, tá? Sem a obediência ele não tem valor. Então o corpo ele precisa ter uma vida obediente. O espírito precisa estar em obediência. A alma precisa estar em obediência. Repito, existe uma importância na expressão que é cantada? Claro que existe. Mas ela precisa fazer coro com aquilo que são as nossas atitudes. Um culto baseado só em canções, querido, e não em obediência, é chamado de um culto vão. Jesus está dizendo, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas. Ele chama o pessoal de hipócrita. Pastor, o que é hipócrita? A palavra hipócrita, ela vem de Hipócrates. Está falando de ator. É pessoas que estão contracenando. Ela, na verdade, está só ali mostrando algo, mas não vem do coração. Não passa de palavras. Isso é importante, irmão. Nós precisamos honrar Deus não só com os lábios, mas com uma expressão daquilo que nós vivemos. Eu acho tão interessante, querido, no Velho Testamento, Jeremias capítulo 7, versículo 21, traz algo muito interessante, um ensinamento muito importante para nós, né? Não é só honrar com os lábios. A Bíblia diz assim, ó: assim como o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque nunca, olha o que Deus está dizendo, nunca falei aos vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Irmão, olha o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo para o povo quando foi que eu pedi sacrifício para vocês? Irmão, é tão fantástico. Ele está dizendo, porque nunca falei aos vossos pais, no dia que tirei da terra do Egito, nunca ordenei coisa alguma em holocausto e sacrifício. O que era holocausto e sacrifício, irmão? Era o culto. O que Deus está dizendo? Eu nunca pedi culto para vocês. Quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu não pedi culto. Eu não estava interessado no culto de vocês. O que eu pedi? Ele está dizendo, lá no começo, quando eu libertei vocês, o que eu pedi era obediência. Vamos ver o que ele pediu? Êxodo 19:1. Olha o que a Bíblia diz. E ao terceiro mês de saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no mesmo dia do deserto do Sinai, porque partir de Refidim entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou de frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou ao monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel, vós tende visto que fiz aos egípcios, como os levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, diligentemente, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo.
Estas são as palavras que vos falarás aos filhos de Israel. O que Deus pediu lá, irmão? Obediência. Deus está dizendo, não foi culto. Eu não pedi sacrifício. Eu não pedi que vocês pudessem sacrificar a mim. A primeira coisa, irmão, isso indica prioridade. Deus não quer, querido, que um culto seja só colocado através de palavras. Tem muitas pessoas, irmãos, que eles vão para a igreja, eles estão adorando a Deus, né? Aí eles estão, irmão, não faz nem sentido. Eles estão lá dizendo, o Senhor me lavou, o Senhor me transformou, o Senhor me mudou, agora eu sou nova criatura. Irmão, mas não faz sentido, porque tudo que eles estão cantando não faz coro com a sua vida. Né? Não faz coro com a sua vida. O que Deus pediu para nós, querido, não foi só culto, irmão. Ainda que o culto possa nos ajudar no processo de santificação. O que Deus pediu para nós foi obediência, querido. O que Deus está atrás, irmão, não é do culto em si. O que Deus está atrás é daquele que está por trás do culto, é a pessoa. Aceitará ele a vossa pessoa? Então a nossa vida, querido, ela precisa estar alinhada com aquilo que nós estamos cantando. Senão é poesia, irmão. Senão é pura poesia. Tem muita gente, querido, que ele é poeta. Ele fala só diante de Deus. Ele está abrindo a boca para trazer poesia. O que Deus espera que dê muito mais do que simplesmente o culto. Tá? Porque precisa haver verdade nas nossas palavras. O culto é em espírito e em verdade. Verdade. O culto precisa ser algo verdadeiro, não simplesmente falácia. Olha que interessante, tem um texto que mexe bastante comigo quando eu mexo nesse assunto, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Irmão, esse texto fala quando Deus fala em relação a Saul. Você lembra que Saul foi ungido rei, Deus levanta ele como rei, e é interessante as palavras que o Senhor fala para ele. Deus confirmou o reinado dele ali, ele estava sendo rei, e Deus fala, vai, destrói totalmente os amalequitas. Nós sabemos que o povo de Amaleque era um povo inimigo de Deus. E Deus começa a dizer para eles, destrói totalmente. Não perdoe nada. Destrói tudo. Desde as crianças, dos meninos de peito, bois, ovelhas, tudo que tiver pela frente. Destrói tudo. Né? E é interessante a palavra de Deus, porque ele é claro. Deus está deixando bem claro. Destrói. Não era para poupar nada. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque geralmente, quando Deus trabalhava para o povo de Israel pudesse batalhar contra outros povos, Deus aceitava que o povo pudesse trazer o despojo. O despojo era aquilo que o povo tinha, né? Então eles pegavam os bois, as coisas pertencentes, o ouro, a prata e trazia. Aqui Deus está dizendo, eu não quero que você perdoe nada. Destrói tudo. Homens, mulheres, crianças, o rei, tudo, boi, tudo, eu não quero nada. Não é para poupar ninguém, nem nada. Isso é uma questão de obediência. Deus deixou bem claro. Mas olha o que acontece, querido. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul. E a Saul disse, bendito sejas tu, Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo, irmão. Conversa fiada. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas aos meus ouvidos? Que mugido de vacas é esse que ouço? Disse Saul, de Amaleque trouxeram, porque o povo, botou logo a culpa no povo, irmão, poupou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. A conversa fiada de Saul, irmão. Qual a ideia de Saul? Eu obedeci ao Senhor completamente. O que o Senhor mandou, eu fiz. Matei tudo, destruí tudo. Mas o povo trouxe os animais. Para quê? Para oferecer ao Senhor. Irmão, a mentalidade dele não é, entre aspas, legal? Porque ele está deixando bem claro, ele está dizendo, eu cumpri o que Deus falou. Nós trouxemos os animais, mas não foi para nós, foi para o sacrifício. Nós vamos entregar ao Senhor. A resposta de Deus, irmão. Versículo 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto em prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Interrogação. É uma pergunta. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiro. Eu acho fantástico a pergunta de Samuel. Ele está dizendo, Deus tem prazer. Irmão, é gostoso você dar prazer para Deus. Em holocausto e sacrifício, no culto. Ele está falando. Como em que se obedeça a sua palavra. Irmão, ele está dizendo o seguinte, estão no mesmo patamar o culto e a obediência? Estão no mesmo patamar? Ele diz, não. Ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar.
Olha o que ele está dizendo. E atender é melhor do que a gordura de carneiro. Você não pode colocar no mesmo patamar o culto e a obediência. Porque, querido, a obediência, né, ela vai vir através de o quê? De uma expressão, né, daquilo que realmente a gente sente por Deus. E o culto, irmão, precisa ser um culto de obediência também. É isso que a gente precisa compreender. Não adianta, querido, você chegar e dizer estou adorando a Deus e cantar, e cantar, e cantar, enquanto lá fora você está usando tudo aquilo que você faz para Deus de uma forma errada. Culto de obediência, elas não estão no mesmo patamar. O que Deus está dizendo para o povo, na época de Jeremias, é o seguinte: o que eu pedi para vocês lá atrás, vocês lembram? Não foi culto. O que eu pedi lá atrás para vocês foi obediência. Então não adianta nada, irmão. A gente precisa ter essa compreensão, querido. O nosso corpo, a nossa vida, quem nós somos, não é só expressar através das canções, é viver uma vida onde a gente possa fazer um culto de obediência a Deus. As nossas atitudes precisam corresponder. Não faz sentido, irmão. Não faz sentido, querido. Não faz sentido a gente cantar coisas que realmente... Ah, pastor, mas é profético. É profético, irmão, desde que você tenha disposto a mudar de verdade. Né? A gente está cantando culto de santidade, de amor, de dedicação a Deus. São coisas que às vezes é uma mentira, irmão. A gente não está vivendo. E não é porque a pessoa está progredindo, crescendo. Eu entendo, a Bíblia diz, querido, que existe um crescimento. A Bíblia diz que a luz do justo é como a aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Eu sei que existe uma progressão no crescimento, no desenvolvimento com Deus. Mas tem gente, querido, que ele não desenvolve nada. Ele está cantando, cantando, cantando e não passa de falácia. Não dá para a gente colocar obediência, querido, e culto no mesmo patamar. O culto, querido, é uma expressão do nosso amor para Deus, né? Mas a obediência, ela está num patamar diferente. Porque a obediência, ela expressa um amor fantástico a Deus. João vai dizer o seguinte, querido: aquele que diz que me ama, ele obedece os meus mandamentos. O amor, irmão, é a obediência, querido. O amor que a gente sente por Deus é a obediência. Tem muita gente que está cantando, 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 cantando. Mas a gente tem que viver isso debaixo da obediência do Espírito Santo. Viver o que Deus tem de uma forma diferente. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo.